Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel e eu tô aqui hoje para trazer o devocional do nosso dia de hoje. O texto que eu escolhi é um texto bastante conhecido, é um texto que já foi bastante trabalhado. Se você é mais antigo na igreja, eu acredito até quem frequenta há pouco tempo já se deparou com esse texto. É um livro também excelente que eu indico muito a leitura durante esse período. E o texto que Deus propôs em meu coração para trazer no dia de hoje está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Dá uma pausa aí no vídeo, abre sua Bíblia e vamos lá. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu gostaria de tocar em alguns pontos aqui do texto. O primeiro ponto é esse meio paradoxo que o texto traz. Tende por grande alegria quando passardes por provações. Você deve estar pensando assim, nossa, mas ter alegria durante as provações? Eu queria atentar primeiramente por um fato. É usado aqui um advérbio de intensidade grande alegria, que está indicando ali não alegria comum, mas esse advérbio vem para trazer ali uma grande, simbolizar mesmo, que não é ter uma alegria comum, mas é ter um motivo assim de alegria elevado, de uma grande alegria por passar em dificuldades. Você deve estar pensando, nossa, mas passar por dificuldade é uma coisa tão ruim e tudo. Vamos entender por que Tiago está falando isso aqui. Na continuidade, ele fala assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Oh, então, a gente deve ter grande alegria, que a gente já conversou que não é uma alegria comum, por passar nas provações, porque essas provações irão produzir perseverança. Ué, mas como assim? Olha, é um fato já na vida do ser humano que nós vamos passar por dificuldades. É uma coisa natural na vida do ser humano. Tudo que a gente for fazer vai gerar algum desafio. Tudo que a gente for fazer vai nos tirar da zona de conforto. E graças a Deus por isso. Montes Claros, por exemplo, é uma cidade muito quente. Graças a Deus que fez calor em algum lugar antes e hoje nós temos um ventilador, nós temos um ar-condicionado. Graças a Deus porque alguém saiu da zona de conforto porque estava sentindo muito calor e isso promoveu que a gente tivesse alguns benefícios hoje. Hoje a gente está passando por essa dificuldade, né, do coronavírus, não está podendo reunir nas igrejas, então nós não estamos podendo ter o culto dos jovens, o PG, mas graças a Deus que o homem desenvolveu o smartphone, desenvolveu a internet, desenvolveu o WhatsApp, porque ele saiu da zona de conforto. Porque antes o que era muito difícil, que era um contato, se você queria conversar com um parente longe, você tinha que mandar cartas. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu o pai, a mãe falando sobre isso, os avós, da dificuldade como que era manter contato com as pessoas. E hoje a gente tem essa facilidade, que é as redes sociais, que são celulares, que é a internet. E graças a Deus, porque em dado momento alguém passou por essa dificuldade e saiu da zona de conforto. Mas não é simplesmente isso que o texto quer nos mostrar. Ele está falando da provação da nossa fé. É comum nesse momento de dificuldade a gente ficar em dúvida a respeito de muitas coisas, principalmente agora. Talvez você está aí pensando, mas com isso tudo que aconteceu, agora eu estou sem emprego. Eu já estava perto de terminar minha faculdade, agora eu vou ter que ficar mais um ano estudando. Ou então, nossa, eu fui embora para fazer uma faculdade em outra cidade, e assim que eu fui chegando aconteceu tudo isso e eu tive que voltar. Eu não sei como vai ser meu ano estudantil. Ou então você ainda vai prestar o vestibular e está aí preocupado porque talvez você ainda não teve nenhum dia de aula esse ano. E você está aí preocupado com o Enem, está aí preocupado com tudo. E isso nos leva a ter dificuldades até na nossa fé, porque a gente fica pensando, nossa, por que será que Deus está permitindo tudo isso? Por que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam comigo? E a resposta vem logo em seguida.
porque a provação da nossa fé produz perseverança. Uma coisa que eu estava pesquisando e que eu achei muito interessante era o significado da palavra perseverança. Em algumas traduções, a tradução vai substituir perseverança por paciência. Mas eu gostaria de trabalhar com essa palavra. Por quê? Eu estava olhando no dicionário e a palavra perseverança também significa constância. E é algo muito interessante. Por que eu digo isso? A perseverança vai nos gerar uma constância na nossa fé. A provação vai gerar uma constância na nossa fé. A provação vai gerar uma constante busca da palavra do Senhor. É algo que eu parei para pensar, que a provação, nos momentos de provação, que aprendemos a confiar no Senhor e buscá-lo cada vez mais. A provação é um convite para viver uma vida constante com o Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm vivido experiências incríveis durante esse tempo de dificuldade, de busca constante da palavra, de refletir mesmo a respeito daquilo que o Senhor quer da nossa vida, daquilo que o Senhor quer de nós, e isso se deu mediante a essas dificuldades. É correto afirmar que existem dificuldades que vêm para o bem e que as dificuldades nos aproximam do Senhor. São nesses momentos em que nós reconhecemos que nós não somos capazes de nada e que tudo está nas mãos do Senhor e que nós dependemos dele para tudo. São nesses momentos que nós decidimos buscar uma vida constante de busca, uma vida constante de meditação na tua palavra, uma vida constante de oração. O ato da perseverança nos torna mais parecidos com Cristo. A gente pode ver isso no final do texto. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que é essa perfeição e integridade? Você vai desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, tão extraordinário com Deus, que nada mais vai te incomodar. Quando ele fala assim, sem que lhes falte nada, não é que não vai te faltar dificuldade, não é que você não terá dificuldade financeira, não é que você não terá dificuldade na faculdade, não é que você não terá dificuldade entre as pessoas ou com a família. Mas o que ele quer dizer com isso? É que nessas dificuldades nada disso vai te importar, porque você vai ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor que apenas Ele te importa. Você vai desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Senhor que você vai chegar a um ponto de entender que não existe objetivo na vida se não for viver para o Senhor. É uma coisa, uma frase, um texto que todo mundo conhece, é aquele texto lá em Filipenses em que Paulo fala: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Isso demonstra esse grau de perseverança na fé e de constância na fé em que Paulo entendia que viver para ele só valia a pena viver para ele se fosse para ele viver para exaltar o nome do Senhor, se fosse para ele viver por causa de Cristo. E que se não fosse por isso, ele preferia estar na glória com o Senhor, que com certeza é muito melhor do que a vida aqui, né? Mas ele entendia a necessidade dele estar vivo para viver para o Senhor. Na continuidade do texto, se vocês puderem dar uma olhada depois, você vai ver que Paulo entende que a necessidade dele ficar aqui para anunciar o nome do Senhor e para viver para o Senhor naquele momento era mais importante, era melhor e mais prazeroso do que o fato dele morrer e estar lá na glória com o Senhor. E este é o grau de maturidade na fé que as provações nos convidam a viver. Esse é o grau de maturidade que Deus nos convida a viver com Ele, esse grau de relacionamento durante os momentos de provação, esse grau de perseverança na fé. Até chegar num ponto em que realmente nada mais lhe importa. Se vocês puderem dar uma lida no restante do livro, eu indico muito que ele vem realmente tratando a respeito desses assuntos, de como os tesouros, juntar tesouros aqui na terra não tem valor nenhum, de como a gente deve enfrentar esses momentos de provação, de tentação, e da importância de sermos um enquanto igreja, enquanto um apoiando o outro, um acolhendo o outro, um servindo de suporte para o outro. Então, galera, essa foi a reflexão que Deus colocou em meu coração e que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um
Vamos perseverar no Senhor, vamos manter uma vida constante nele, meditando na sua palavra, em orações, e que Deus abençoe a todos. Falou!